Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast Contigo. Parabolando Podcast Contigo, sempre nós recebemos pessoas especiais aqui no nosso Parabolando e hoje não é diferente, né? Nós temos hoje aqui a missionária Priscila, tá? Da Missão Mais. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, a gente vai conversar, mas já convido você a compartilhar esse vídeo abençoado também. Se inscreva no nosso canal, porque você vai ter a oportunidade de receber as notificações e também anúncio de muitos outros vídeos que nós postamos. Estamos aí no YouTube, estamos no Facebook, Instagram e, gente, também falo uma coisa para vocês, nós estamos também na radioaibo.com, que está ao ar ali no Japão, para a comunidade brasileira. Então não deixe de compartilhar. E hoje nós temos aqui no Parabolando Contigo a presença da missionária Priscila. Ela é esposa do Edilberto, né? Isso, Edilberto tem 2 filhos e estão no campo missionário há 12 anos. A gente vai bater um papo aqui agora, mas ela vai se apresentar. Então tá aqui a missionária Priscila, psicóloga, terapeuta, escritora. Já vou mostrar para vocês aqui que livro lindo que eu já vou mostrar para vocês. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo. E aqui, quem fala aqui é o pastor Juraci, sou aqui da Logos, né? Da igreja Logos daqui de Denver, uma igreja metodista livre. E hoje temos a oportunidade de receber a Priscila, né? E aí, Priscila, fala aí para nós, se apresente, que é um prazer ter você conosco aqui. Olá, pastor Juraci. Olha, muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite de participar do seu podcast. Eu sou a Priscila, como o pastor já mencionou. Sim. Sou Priscila de Tomaso, sou missionária junto com a minha família. Somos missionários da Missão Mais, que é a missão em apoio à igreja sofredora. Exato. E nós servimos cristãos que são perseguidos. Sim. Nos seus países de origem, cristãos que saem, deixam esses países de origem para se tornarem refugiados. Sim. Trabalhamos também com refugiados. Atualmente nós moramos em Portugal. Ok. E atuamos ali, servimos a igreja em Portugal também, conectando essa igreja com a causa da igreja perseguida. Sim. E é um pouquinho do que a gente faz. Ok, mas muito bem, ela já entrou no assunto, né? Família, me fala aí, ó, as pessoas falam missão, missionário, o que é isso, como é que funciona? Me diz aí como é que você e o seu esposo trabalhando em relação a missões, como é que esse relacionamento de família, como é que essa família está integrada nesse trabalho tão compensador, mas que não é fácil. Fala aí pra nós, explica um pouquinho. Assim, é um bom resumo, né? É um trabalho que é muito, muito bom, é um privilégio poder servir a Jesus em tempo integral, Sim. Que é o que nós fazemos, mas também tem as suas dificuldades, né? Normal, como toda família, né? Uhum. Mesmo uma família que não é missionária. Mas pensando assim na nossa família, porque existem missionários, famílias missionárias que vão para um país ou para um lugar, ou mesmo ficam no Brasil. Lá, são enviados, né? E ficam ali durante toda a vida, né? Atuando naquele contexto. Sim. No nosso caso, assim, a nossa família é uma família que se muda bastante, né? Esse é um ponto, né? Amizades, quebra vínculos, né? É algo bastante forte, né? Sim. Enquanto as crianças, né, eram muito pequenas, isso era administrado de uma forma, mas ao passo que as crianças crescem, né? E aí elas participam desse projeto migratório, porque é sempre uma migração, Sim. Né? Então, mesmo sendo uma viagem missionária, uma mudança missionária, uma transição, é sempre uma migração. E toda migração, ela tem os seus próprios dilemas. Então, traumáticas, né? São não questões, deixa de ser, não né? deixa de ser, né? Tem o seu próprio luto, né? Que é o que eu falo. E aí, a nossa família, como se muda muito, fica exposta a essas questões de forma mais frequente. Ok. Então, pra gente, eu acho que a maior dificuldade é ficar longe da família. Nós estamos como o pastor falou, 12 anos fora do Brasil. Sim, 12 anos. Passamos 10 anos na Itália, né? E nesse período na Itália também moramos períodos curtos em outros lugares. Sim. Mesmo ali na Itália nos mudamos de cidades algumas vezes.
Então, é isso, assim, a distância da família que ficou no Brasil, que permanece no Brasil, com certeza é a nossa maior dificuldade. Ah, tá. E agora, veja bem, você falou Itália, Portugal, Tailândia, você já morou nesses lugares. Veja bem, ó, nós estamos falando de Europa, nós estamos falando de Ásia. Como é que é esse contraste aí de morar numa Tailândia um tempo, de repente você morar em Portugal? É muito, muito interessante, né? E, ao mesmo tempo... Não estou dizendo que é difícil, mas a adaptação, quando você está pensando que está se adaptando no local, você já muda, né? É uma coisa bastante interessante, né? Assim, em 2017, quando moramos na Tailândia, foi um período que apenas ali no primeiro semestre nós moramos em 3 continentes diferentes, né? Uau. Porque nós começamos no Brasil, fomos para a Tailândia e em julho a gente já estava de volta à Itália. Sim. Então foram 3 continentes ali diferentes. Realmente, são realidades, formas de estar no lugar, assim, que são muito diferentes entre si. A vida na Itália é uma vida muito diferente de como é vivida no Brasil, mesmo com culturas mais parecidas, né? Do que uma cultura asiática. Nem fala, né? Isso aí a gente já sabe como é que funciona, né? Sabe. Mas nós somos, assim, uma família muito, muito caseira também, né? Nós nos sentimos lar quando estamos juntos, né? Bom. A gente, acho que Deus, assim, nos tem abençoado dessa forma, com essa compreensão de que lar não tem a ver com um lugar específico, uma casa específica, mas quando nós estamos juntos. Então, isso é importante. Então, quando a gente se muda, a gente se sente lá e vai buscando... se adaptando no contexto, né? Se enraizar ali, mesmo que por pouco tempo, a gente não sabe quanto tempo, né? O Deus é que sabe, né? Deus é quem sabe. E Deus sabe mesmo, né? Com certeza, né? Muito bem, agora vamos lá. Vocês fazem parte da missão Mais, né? Isso. Qual é a área de atuação da Mais? Como é que é o trabalho da Mais? Fala aí pra nós. Missão de apoio à igreja sofredora. Isso. Então, a Mais, ela é uma missão que tem 12 anos também. Sim. Ela nasceu em 2010, em resposta ao terremoto no Haiti. Sim. E ela cresceu muito rápido em termos de projetos no mundo. A gente já teve base no Burundi, já no Nepal, e Tailândia, Colômbia, diversos lugares, né? O Oriente Médio. E aí, assim, os nossos projetos eram projetos para a igreja sofredora, né? Haiti... ali você não tem não é a perseguição que marca, né? Outro tipo de situação, outro cenário. Então, a Mais, ela atuava com a igreja sofredora em diversos cenários. Em 2019, a missão focou na igreja perseguida. Então, hoje, os nossos projetos, a gente mantém o nosso projeto no Haiti, né? Mas hoje os nossos projetos, eles são projetos que vão chegar onde a perseguição religiosa. Hoje a Mais está presente em quantos países? Você me falou alguma coisa de um número bastante interessante? Fala aí pra nós. A Mais, ela hoje faz parte, ela está debaixo do guarda-chuva da Voz dos Mártires, que é uma organização, a maior organização hoje que atua com a igreja perseguida. Então, uma organização brasileira? É uma organização americana. Americana? E que tem escritórios em diversos lugares do mundo. Inclusive, nós ali em Portugal servimos a Voz dos Mártires, o escritório da Voz dos Mártires em Portugal. E a Mais, ela tem sede no Brasil e ela é esse braço da Voz dos Mártires no Brasil. Ela é representante da Voz dos Mártires no Brasil. Muito bem. Então, a Voz dos Mártires, ela tem projetos em quase 70 países, né, com alta e extrema perseguição. Então, nós servimos nesses países através de projetos. Que bom. Muito bem. Ao seu ver hoje, falando em relação não só a Mais ou a Voz dos Mártires, mas no geral, né, a questão do trabalho missionário ao redor do mundo hoje, quais os desafios que são enfrentados, na sua opinião, quais são os maiores desafios hoje em relação à vida missionária, do missionário em si, no campo hoje? O que você poderia nos falar sobre esses desafios?
Olha, assim, são muitos desafios. Sim. E são desafios relacionados também ao campo. Existem desafios que são desafios gerais, né, que todo missionário enfrenta, ou quase todos os missionários enfrentam. E também tem desafios que são locais. Sim. Né? Eu não tenho os mesmos desafios ali em Portugal que um missionário numa tribo, né, na África, numa vila na Ásia, vai ter. Mas eu acho que de forma geral, até por trabalhar com cuidado missionário, eu acho que um dos desafios que são muito comuns é a ausência a fragilidade dessa área do cuidado missionário. Eu penso que o cuidado missionário, ele não é exclusivo da organização missionária, né? A gente inclusive segue um modelo de cebola, né? De camadas de cebola, e é um modelo em que existe o cuidado de Deus ali no centro, o autocuidado. Então, um dos desafios, missionários em geral não se cuidam, não entendem que exercício físico parece uma bobeira, mas que exercício físico é importante, né? Que ter tempo de qualidade com a família, ter tempo de descanso, isso tudo é importante. Sim. Então, isso está na esfera do autocuidado. Por outro lado, você tem uma outra camada que é o cuidado da organização, né? Sim. E muitas organizações falham nesse cuidado, né? Enviam um missionário. E depois acontece uma falha, alguma coisa, e isso, né? Exatamente, assim, e abandonam esse missionário. E, por outro lado, mantém, né, um sistema de cobrança, né, de relatórios, mas não... De resultado, né? De resultado. Cobrança de resultado, exato. Mas sem uma contrapartida, no caso. Isso. E, por outro lado, assim, você tem uma outra camada, que é o cuidado da igreja, Sim. Que não é um cuidado que pode ser substituído por qualquer outra esfera. Então, esse cuidado da igreja é um cuidado que somente a igreja pode fazer, essa liderança, né? O pastor, às vezes um pastor de missões, os próprios irmãos, que não se atentam para essa realidade do missionário, a realidade muitas vezes familiar. Sim. E tem uma outra esfera de cuidado, para ver como é complexa, né, a coisa. Sim. Uma outra esfera de cuidado, que é o cuidado profissional. Então, existem situações, questões que o missionário passa porque é humano, e ele precisa acessar esses cuidados específicos, que muitas vezes o missionário pensa assim, poxa, o que vão pensar? O que a minha organização vai pensar? O que a minha igreja vai pensar se souber que eu estou fazendo terapia, ou que eu estou tomando alguma medicação, entende? Então, desafios gerais que eu posso mencionar é o abandono do missionário no campo. Sim. Né? Acho que hoje é uma coisa muito comum. Uau. A gente ouve isso muito. Manda-se na emoção, né? E depois... O abandono do missionário, e, por outro lado, também uma própria consciência do missionário desse autocuidado, ele precisa, não é só o que ele está fazendo no campo. É corpo, alma e espírito, é um ser completo, né? É um ser completo, integral. Só cuida de uma parte X e a outra fica, como diz outro, a ver navios, né? Isso. E aí existe a fragilidade. Se você está longe da família, você está longe da sua cultura, da sua língua, da sua comida, chega um ponto que você chega a um nível de estresse que você pode ter esse tipo de problema, você precisa dar um acompanhamento, né? Sim. Ninguém está imune a isso. E é importante porque acaba adoecendo toda uma família, às vezes questões que são simples. Uma perda de um parente que está longe, você não pode ir, alguma coisa desse tipo, né? A própria hostilidade do campo, a própria adaptação, né? O choque cultural. Então, eu acho que nós, assim, como missão brasileira, de uma forma geral, nós não temos a cultura do cuidado missionário. E era uma coisa que acho que por exemplo, no dia que meu pai morreu, né, que meu pai faleceu no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, meu pai no Brasil, e eu estava no Nepal. Né? Nossa. É uma coisa assim muito diferente, né? É muito forte. Muito bem. E em relação à pandemia, como é que foi? Afetou muito o trabalho de vocês? Como é que foi esse sobreviver nesse tempo aí, nesse quase 2 anos? Como é que foi aí? Fala para nós. Bom, nós morávamos no norte da Itália, né? Que foi onde começou ali, fora da China, né? Foi onde ganhou notoriedade no mundo, não vou dizer começou, porque eu acredito até que podia já estar espalhado, né, por outros lugares, mas onde ganhou notoriedade ali no norte da Itália, onde nós estávamos. Sim. Então,
Pra gente foi bastante assustador ali no início, porque assim como o resto do mundo, a gente não tinha respostas. Sim. Então, e estava crescendo muito rápido, ali chegando até a porta da nossa casa. Uhum. E a gente morava em frente a um hospital, em Uau. frente mesmo, literalmente, era atravessar a rua. Sim. E aí a gente ficou sem respostas, né, trancafiados em casa, com barulho de sirenes 24 horas, helicóptero, porque a gente morava numa cidade cheia ficava num vale, e as cidades das montanhas, né, o helicóptero pegava e levava para lá. Então, 24 horas com esse cenário, né? Tenso, hein? Então, para o nosso trabalho, como o nosso trabalho ali na Itália era com refugiados, focado 100% na relação com eles, então era todas as nossas ações e intervenções, elas se davam nessa relação com os refugiados. Então, o apoio legal era você encontrava com o refugiado para poder fazer esse apoio legal, né? Um suporte espiritual, um suporte emocional, tudo isso acontecia nessa relação. E a pandemia encerrou todas as atividades. Então, o nosso trabalho passou, assim como para o mundo inteiro, passou a ser virtual. Isso acontecia de forma virtual, mas foi de fato muito prejudicado, porque essa coisa assim do vamos ali tomar um cafezinho, vamos ter esse tipo de apoio, não teve jeito. E isso faz parte, é essencial para a integração desse refugiado, porque ele não vai ter isso imediatamente ou nos primeiros anos dele numa comunidade acolhedora. Até ele formar amizades com o local, demora, pensando na Europa. Então, a gente era esse suporte para eles, né? E a pandemia, de fato, encerrou. Teve essa situação, né? Mas ok. E, por outro lado, como a gente trabalha com perseguição religiosa também, a perseguição intensificou nesse período de pandemia, né? Sim. Porque você tem pessoas encerradas em casa, né? Fechadas em casa. E você tem o suporte para os cristãos que são perseguidos já é um suporte mínimo, né? Quase nulo, assim, nos países onde eles estão. Mas com a pandemia, não tinha nenhuma observação sobre esses casos. De pouco para praticamente nada, né? Exatamente. E a gente tem, em 2019, um dado de 260 milhões de cristãos que foram perseguidos, e em 2 anos, no arco de 2 anos, passou para 340, 370, agora eu não lembro. Quase 30% de aumento. Entendeu? Então, só nesse período pandêmico. Ok, muito bem. Nós estamos falando aí de refugiados, nós estamos falando aí de países, né, da Ásia, da Europa, do Oriente. Uma pergunta que a gente ouve muito, né, sobre a questão dos missionários, principalmente a nível de brasileiros que às vezes não entendem muito como é que é o processo, como é que é o procedimento da ida e da permanência do missionário. As pessoas perguntam, por que você não faz missão no Brasil? Por exemplo, a nossa igreja ela investe em missões, Nepal, Tailândia, né, Camboja. Fazemos alguma coisa no Brasil também, com certeza, mas você teria uma palavra que todo mundo, né, cada um tem as suas razões, mas no caso de vocês, né, eu sei que se faz missão no Brasil também, mas o foco de vocês muito mais é a igreja perseguida. E por que não no Brasil? Porque o foco seria só as que são perseguidas, ou é porque esse é o foco da mais? Bom, nós saímos do Brasil antes de sermos missionários da Mais. Nós saímos do Brasil a convite de uma igreja na Itália para poder ajudar com a plantação, o fortalecimento, né, daquela igreja e a plantação de novas igrejas, né, e o apoio às igrejas filhas. Porque na época a gente trabalhava esse era o nosso ministério. A gente trabalhava com discipulado, evangelismo e plantação de igrejas. Então, isso é anterior a Mais. Mas com relação assim, por que não faz missão no Brasil, né? Ou missão, por que tem que fazer fora do Brasil? Eu acho que aqui existe um componente central, pastor. Primeiro, não existe um juízo de valor. Sim. Primeiro, não existe um juízo de valor. O que é um juízo de valor? Isso é bom e isso aqui é ruim. Então, ficar no Brasil e fazer missão no Brasil não é melhor ou pior do que fazer missão fora do Brasil. Então, não há um juízo de valor, né? Mas um componente central, que para mim é central, é que nós fazemos isso
pela vontade de Deus, assim, a gente precisa, por uma questão vocacional. Um direcionamento, um chamado. Um direcionamento de Deus, né? Então, assim, no momento em que Deus falar pra gente que é pra gente voltar pro Brasil, a gente vai voltar pro Brasil, porque o desejo do nosso coração é cumprir, né, a nossa vocação e servir a Deus onde Ele deseja que a gente esteja. E eu acho que a gente precisa abrir o nosso coração para receber esse direcionamento de Deus, né? E não se trata apenas de eu gosto daquele país, ou eu gosto daquele povo e eu gostaria de ir para lá para poder servir. Eu acho que isso é muito especial, né? Isso deve ser levado em conta, mas o componente central é o direcionamento de Deus, né? Okay. A sua está intimidade. Alinhado, né? Está antenado aí na palavra de Deus, no que ela fala, no que ela se revela, para onde, como diz, para onde a água vai, né? Que o Senhor manda, né? No caso seria mais ou menos uma coisa desse tipo. Seria relacionamento com Deus, né? Relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento, mais você consegue entender, captar qual é, né? Ou qual é a direção que o Senhor nos dá. Seria isso, então, Exatamente. o ponto principal. Para né? mim é o ponto central. Não tem nível de importância, né? O nível de importância principal é ouvir a voz de Deus. E se Ele está falando aqui, vamos lá, né? Se a família toda está no processo, se todo mundo está ouvindo, né, a mesma direção, por que não fazer, Sim. né? E eu costumo dizer, pastor, que, por exemplo, quando você precisa tomar essa decisão sozinho, você com Deus é uma coisa. Agora, quando você precisa tomar essa decisão em casal, já é diferente. Quando você precisa tomar essa decisão em família, né, quando envolve os filhos, é diferente. Mas uma coisa que a gente não abre mão na nossa família, né, e aí faz sentido para a nossa dinâmica familiar, né? Outras pessoas têm outras dinâmicas. Mas para a nossa dinâmica familiar, nós não abrimos mão de que todos os membros da família tenham paz em relação àquele passo a ser dado. Porque toda a família vai se mover, né, para aquele lugar. Então, isso faz sentido para a nossa dinâmica. Ainda mais vocês agora que a família está crescendo de idade, né? De tamanho a gente já sabe que cresce mesmo, né? Isso quando vai se começando, por exemplo, chegou adolescente, né? Já é outra cabeça, outro pensamento, já é outro tipo de visão. Não são mais crianças, né? Não são mais crianças, que eu digo de 5 anos, que você pega na mão e leva ele para onde não. Agora já começam a ter uma opinião, né? Começam a ter uma visão de mundo, né? Então, realmente precisa ter né? E eu posso dar um exemplo disso, que na nossa mudança para Lisboa, para Portugal, a gente não sabia para qual cidade a gente iria morar. E nós fizemos uma viagem para espiar a terra, né? Então, fomos ao Porto, né? Outros lugares ali, Lisboa. E a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor para que a gente se mudasse para Lisboa veio através da Valentina, nossa menina. A menina, né? Mais velha, né? A mais velha. Ela falou assim, ela não falou assim, Deus está me falando Lisboa. Não foi dessa forma sistemática. Papai, mamãe. Mas ela falou assim, se a gente vai se mudar mesmo, poderia ser Lisboa, né? E a gente orou sobre isso. Deu tudo certo. E foi tudo certo. Então, é muito bom depender do Senhor, né? É mais cansativo no sentido de que é mais rápido você decidir tudo por si mesmo. Mas assim, a gente não abre mão disso. Porque é um risco muito grande em você decidir tudo sozinho. Porque você pode errar nessa compreensão da vontade de Deus. Né? Então, pra gente faz muito sentido. Deus tem nos guiado, nos abençoado. Tá bom, então. Amém. Muito bem. Ó, você que está chegando agora, aqui nós estamos falando com a missionária Priscila, tá? Psicóloga, terapeuta, a serviço da Mais. E olha, gente, nós já estamos aqui quase encerrando, mas nós vamos aqui perguntar a ela sobre os planos para o futuro. E entre esses planos para o futuro, olha que eu tenho em minhas mãos aqui, ó, um livro. Olha, eu estava dando uma olhadinha aqui, que trabalho bem feito, que coisa linda, que obra, né? Eu tenho certeza que você ainda vai ouvir falar sobre esse livro. Então, falando a respeito de planos para o futuro, com certeza isso aqui já foi passado. Agora não, já está presente e vai continuar futuro, porque tem muitas coisas boas que a partir desse livro também vão acontecer. O projeto não parou, né, aqui. Então temos planos para o futuro, para mais, para a família da Priscila, do Edilberto e dos 2 meninos, tá? E esse livro, né, é um lançamento, está sendo lançado, está tendo uma aceitação maravilhosa. Por quê? Não é só a capa que é bonita, não. O conteúdo é muito bom. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, né, e que os planos de vocês para o futuro. Tá bom, obrigada, pastor.
Bom, esse livro, ele é uma ferramenta que nasceu no campo missionário e é uma ferramenta para um projeto missionário. Então, isso é muito importante dizer. Ele foi escrito por mim, foi ilustrado pelo Heber Elon, que é um ilustrador maravilhoso. E realmente o livro está lindo, muito, muito bem ilustrado. E é responsabilidade do Heber. Do Heber, né? Foi publicado pela Missão Mais, né? E também em parceria com a Amistar, que é uma associação que eu criei para poder desenvolver projetos para crianças em situação de vulnerabilidade que não fazem parte do público da perseguição religiosa. Então, nós temos crianças com situação de vulnerabilidade em todo o mundo, em diversos cenários que extrapolam a perseguição religiosa. Então, para isso, eu criei essa associação Amistar. Então, falando de futuro, eu vou tanto trabalhar com a Missão Mais, quanto com a Amistar, né? Sempre em prol dessa criança em situação de vulnerabilidade. Esse é um livro, né, de forma bem resumida, que ensina as crianças a pedirem ajuda. Ensina as crianças a... Deixa eu olhar aqui novamente, aqui. Já mostrar aqui, porque olha aqui, ó. É o bonde, o pássaro viajante. O pássaro viajante. Sim. Quando eu falo que ele nasceu, né, no campo missionário, porque ele nasceu no nosso trabalho com refugiados ali na Tailândia, né? Com as crianças refugiadas na Tailândia, em Bangkok. Sim. Então, por isso que ele nasceu no campo missionário. E ali eu encontrei um cenário em que as crianças, elas estão em sofrimento, mas elas não sabem expressar esse sofrimento, né? Então, elas começam a desenvolver, inclusive, algumas doenças no corpo delas, porque é esse sofrimento, né, emocional que elas não conseguem mencionar, não conseguem verbalizar. Então, a ideia é que essa história, ela construa esse ambiente da criança com o adulto cuidador, né? Construa esse ambiente acolhedor, respeitoso, né? Para que ela possa se expressar, para que essas emoções aflorem, né? E então eu trabalho 3 coisas principais nesse livro: as emoções, as sensações corporais e os pensamentos. Então, por exemplo, quando o passarinho passa por uma situação difícil, né? E aí serve para qualquer criança, pastor, assim, não é só para as crianças refugiadas ou para as crianças da igreja perseguida, para qualquer criança em qualquer contexto, tá bom? Sim. Então, assim, quando o passarinho, né, a história de um passarinho que vai fazer uma viagem migratória. Então, para quem tem, por exemplo, um filho que é migrante, né, que é imigrante, enfim, isso é uma história perfeita para trabalhar com ele, mas também serve para qualquer contexto, né, como eu falei. Mas quando o passarinho, ele passa por uma experiência traumática, uma experiência difícil, isso tem um impacto, né, nele, nas emoções. Então, por exemplo, eu trabalho todas as emoções básicas da criança e também as emoções que são decorrentes aí dessas emoções básicas. Então, ele fica muito chateado com aquilo. Aí essa emoção, sensação corporal qual é? Ele fica com uma espécie de dor na barriga, né? Ou uma espécie de nó na garganta. E ele começa a pensar, poxa, ninguém se importa comigo, né? Ou eu estou sozinho. Esse tipo de pensamento, de crença que eu falo. Então, eu trabalho essas 3 coisas no livro. E é importante dizer que, assim, como a gente trabalha com perseguição religiosa, eu não pude usar na história mencionar a palavra Deus. A palavra Deus. Mas é um livro que a história aponta, tem lacunas, né? Para poder anunciar o amor de Deus, o cuidado de Deus, né? Com as nossas vidas. Beleza. Então, em resumo, é isso. É um livro que serve para qualquer contexto, onde tem uma criança, qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto, para fortalecer a relação dessa criança com o adulto cuidador dela, que pode ser o pai, a mãe, os avós, enfim, professores. Tá bem? Tá bom então, Priscila. Que bom que você, né, nos deu a oportunidade de estar junto aqui, nesse episódio do Parabolando Podcast contigo, tá? Em breve, né? Eu não sei quando ainda, mas esse podcast vai estar disponível, né? No YouTube, no Instagram e no Facebook.
E já agradeço, né, a visita da Priscila, que com certeza, quando ela e o esposo dele estiverem aqui novamente nos Estados Unidos, vão estar visitando a gente novamente, eu espero, né? Obrigada. Esse é o nosso plano, tá bom? Eu já deixo meu tchau e ela vai dar suas saudações finais e dar um tchauzinho para você e a gente já vai encerrando mais um episódio do nosso Parabolando Podcast contigo. Contigo quem? Contigo, né? Com a Priscila, a nossa missionária aqui. Então, suas considerações finais e a gente já vai encerrando o nosso episódio. Tá certo. Pastor, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, me sinto honrada por essa conversa. Espero que essa estratégia, né, que essa seja uma oportunidade para que as pessoas estejam cada vez mais unidas, mesmo sendo, né, online, e fortalecidas na sua fé, fortalecidas na sua compreensão de reino. Então, muito obrigada por esse convite. Agradeço também você que chegou aqui até o final, né, desse podcast. E você pode seguir as nossas redes sociais, Amistar Global, Missão Mais no Instagram, Facebook. Pode seguir. Ali tem um link de como adquirir o livro se estiver no Brasil. Nós vamos colocar os links no nosso... quando for postar também eu coloco também. Tá bom, obrigada. E então é isso, muito obrigada. Estejam orando sempre pela igreja perseguida, né, pelos refugiados. E é isso, pastor. Beleza, muito obrigada. Então. Falou, Priscila, muito obrigado, né, por estarmos juntos. E nos vemos até o nosso Parabolando Podcast contigo. Nos vemos. Bye, bye. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Thank you.